Fala pessoas, tudo bom? Dia 24/8, quarta-feira, né? Lembrando, tem vídeo exclusivo de 51 minutos lá para quem é membro do canal, do Padrinho ou do Patreon. É um vídeo que eu falei bastante sobre o Dugin. Lembrando que o canal ele tem um Pix aí do lado, porque o canal não tem propagandas. Toda ajuda é muito bem-vinda, além do link da Amazon na descrição. E vamos às notícias. PF busca e apreensão na casa de Hang e outros empresários bolsonaristas. Está aí 8 empresários: Afrânio Barreira Filho, do Cocobambo, Ivan Robel, do W3 Engenharia, José Isaac Pérez, do Multiplan, José Cury, do Barro World Shopping, Luciano Hang, o mais famoso, dono da Van, Luiz André Tissot, do Grupo Sierra, Marco Aurélio Raimundo, conhecido como Morongo, dono do Mormai, Maier Joseph Nigri, fundador da Tecnisa, e esses foram aí que sofreram busca e apreensão. A Van falou, né, o Luciano Hang da Van falou que estava trabalhando, 6 horas da manhã chegou a polícia lá, fez toda aí uma declaração, muita gente revoltada e muita gente já se posicionou. Para blindar o pai, Flávio assume a dianteira e critica a operação da PF. O senador foi ao Twitter criticar a operação da PF numa tentativa de aliviar a pressão da base bolsonarista por uma reação do presidente. O que não é verdade, que o presidente já se posicionou, a gente vai ler depois, tá? Mas a gente vai ler aqui o que disse o Flávio. É insano determinar busca e apreensão sobre empresários honestos que geram milhares de empregos, alguns conhecidos de ministro do STF, que sabidamente jamais tramariam golpe nenhum, por dizer que prefere qualquer coisa ao ex-presidiário, numa conversa privada de WhatsApp. Essa operação foi a favor ou contra a democracia, agora está sendo contra uma pessoa do seu lado, amanhã será contra você, seja empresário, empregado, parlamentar, jornalista. Conheço empresários com medo de se posicionarem nessas eleições, que isso os una pelo bem do Brasil, tá? Também o Bolsonaro falou, Eduardo Bolsonaro critica a operação e impede que empresários não fiquem quietos, né? Eduardo Bolsonaro falou no Twitter: opinião não é crime. E aí o Janones, né, que eu vou falar dele daqui a pouco. Só para eu entender, então, segundo a sua teoria, eu posso opinar que deveríamos arrancar a cabeça do seu pai miliciano e jogar bola com ela. Também posso ter a opinião que deveríamos enfiar ratos no seu ânus, como o Ustra fazia durante as sessões de tortura na ditadura militar. Na verdade, tudo isso é feito contra o presidente Bolsonaro e nada acontece. Então muita gente pega a cabeça, faz desenhos, deseja a morte do presidente, nada acontece. Se for em algum ministro do STF, com certeza a pessoa não ficaria tranquila. Alguma coisa aconteceria com a pessoa, busca apreensão, o que for, como está acontecendo. Então, na verdade, não deveria acontecer isso em lugar nenhum, mas são opiniões. E o presidente vê isso aí não acontecer. Claro que tem que tomar todo cuidado por ameaças de morte, a gente tem que, né, correr atrás e ver aí, a polícia tem que investigar. Só que o Janones é o seguinte, ele é o cara que já assumiu que está aí para apanhar no lugar do Lula. Então ele chama muita atenção, faz declarações polêmicas para tudo ir para cima dele, né? Tá? E o Lula fica um pouco mais esquecido. Ele que não soube nem quem é o presidente da Argentina, passou muita vergonha, desistiu da candidatura e aí agora está do lado do PT fazendo aí um trabalho de ponta de lança afiadíssima, né? Afiadíssima naquelas. Ele tenta, mas digamos que não tem muito sucesso, né? Marco Aurélio, a ação da PF contra empresários viola a liberdade de expressão. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio, criticou hoje a operação da PF, tá? Ele falou também: estou atônito, diz Marco Aurélio, sobre a operação contra empresários. Em um Estado democrático de direito e a Constituição é cidadã, segundo Ulisses Guimarães, a liberdade de expressão é um princípio básico. Você pode não concordar com as expressões, agora cercear é perigoso. Eu acordei de manhã atônito, principalmente quando se aplicam atos de conscrição, a busca e apreensão, a quebra de sigilo, bloqueio de contas contra cidadãos que não são julgados pelo Supremo, afirma o magistrado. E realmente é uma coisa que a gente fica assim, né? Só que a gente vai conversando aqui, ó. Os 2 objetivos de Alexandre em busca nas casas de empresários. Tem objetivos. O primeiro, o ponto é passar o recado de que qualquer atuação a favor de um golpe, até mesmo no campo do discurso, não será tolerada e assim coibir articulações que tenham finalidade de atentar contra a democracia. Isso vale inclusive como mensagem para os atos do próximo feriado de 7 de setembro. E o segundo objetivo é cruzar informações com os inquéritos dos atos antidemocráticos que correm sob sigilo. Pessoas próximas de Alexandre de Moraes dizem que o ministro determinou as buscas, pois já tem outros elementos envolvendo alguns dos personagens citados pela coluna ainda não tornados públicos. Foi o que eu falei. Até membro do canal comentou aqui: nossa, como na sabatina nem falaram nada, então não tem mais nada contra o presidente. Na verdade, está sendo montado, né? O que corre sob sigilo, eles conseguiram, quando foram atrás de muitos, aí pegar o celular por causa de grupos, para ver o que estavam conversando, para pegar as informações, e com empresários é a mesma coisa. Se eles conseguirem complementar as coisas, fazendo uma grande rede de informações, eles fazem um belíssimo ataque contra o executivo, de uma forma bem coordenada e efetiva, próximo às eleições, para o povo ficar aí atônito, né? Como disse o ex-ministro.
porque aí é um grande ataque. Então, eu falo para vocês, tudo isso é arquitetado há muito tempo e os caras têm esses planos aí, tá? E por isso que eu vi o Bolsonaro rindo do lado do Alexandre de Moraes, batendo, deu uns tapinhas na perna dele, dá para perceber, todos muito felizes. Eu fiquei olhando aquilo e pensei, a situação não tá complicada? Pois é, tudo diz que sim. Tá? Todas as correrias que acontecem aí, a PF, busca e apreensão, parece que é tudo coordenado já para fazer um grande assim, levantamento. O que os bolsonaristas estão fazendo, né? Qual é a articulação deles? E a gente vai falar bastante aqui ainda sobre isso. Moraes deslancha a operação que encerra a trégua com Bolsonaro. No dia seguinte à declaração do presidente que a relação com o magistrado estaria pacificada, a Polícia Federal investe contra empresários bolsonaristas. Pois é, teve a entrevista com o Bonner e a Renata lá na Globo e falou que estava tudo aparentemente tranquilo. Pelo visto não está, né? Não sei. Celulares apreendidos mostram troca de mensagem entre Aras e empresários bolsonaristas. Então o Aras será outra aí que está no alvo. Por quê? Porque ele conhece uma pessoa. Randolph pede a STF zaps de Aras para apurar crime de responsabilidade. Randolph, como sempre, muito afiado, né? O cara da esquerda que realmente ele não para nunca. E aí já está começando, já está aí se movimentando contra o Aras. E um dos amigos do Aras é o empresário Maier Nigri, da construtora Tecnisa. Então o Aras já citou ele, são amigos e por isso que está no WhatsApp dele. E aí eles vão, é mais um caminho que eles vão aí, vamos dizer assim, olha, o Aras tem contato com essas pessoas. E aí já pode montar uma narrativa ou não, aí tudo depende aí do que os caras planejam. Bolsonaro questiona a operação da PF contra empresários. É proporcional? A STF ordenou uma operação de busca e apreensão contra 8 bolsonaristas que defenderam o golpe em um grupo de WhatsApp. E o presidente disse, vocês acham que é proporcional bloquear as contas bancárias dessas pessoas? Tem justificativo uma medida desse tamanho? Já imaginaram se eu caçasse todos que me xingam em grupo de WhatsApp? E realmente é um negócio que é meio absurdo. Agora a gente vai falar, ao contrário do que disse Luciano Hang, atacou o STF em mensagens compartilhadas no WhatsApp. Eu não sei se eles negaram, tá? Ficou uma coisa meio assim. Eu sei que é muito normal ter grupos e as pessoas conversarem, né? Mas como são empresários e como Luciano Hang, bilionário, aí o pessoal, o STF, né, eles ficam preocupados. Só que eles não deixam de ser cidadãos, que tem que ter a sua opinião. E um grupo privado pode conversar de várias coisas, né? Se você for perseguir aí todo mundo que quer aí umas ideias que são diferentes do que o Estado permite, aí você vai ter que perseguir todo o canal anarcocapitalista que tem no YouTube, que eles são contra o Estado por completo, né? Ou intervencionista, o pessoal que quer intervenção militar. Então, imagina os limites. Não tem limites, né? Você abre precedentes perigosíssimos, como disse o ex-ministro, tá? E a gente vai mostrar aqui praticamente todos os prints que a Metrópolis colocou, tá? E a gente vai ler, na verdade não vou ler, eu vou deixar na tela para você ver o nível aí das mensagens, que sinceramente para mim não tem nada demais. São opiniões que as pessoas têm total direito, né, de comentar, né? Então, empresários e políticas, aí estão os nomes, e falam sobre o Fachin, estão falando, né, você está pronto para a guerra, porque realmente é uma perseguição, existe toda uma briga entre o executivo e o judiciário. Tem um print que eu não vou deixar, que é sobre questão de saúde, que meu canal já caiu sobre, acabei de pular o print aqui, tá? Tive que editar no vídeo, que na verdade ele não pode falar na Big Tech, mas em privado deveria permitir, mas foi mostrado na matéria como se fosse algo perigosíssimo, tá? Aí tem aqui, ó, prefiro o golpe do que voto do PT, é o Cury falando, né? Acredito que muita gente que está me assistindo, está lendo isso, não vai achar nada demais essas mensagens. Acredito que todos vocês já devem comentar isso aí com alguém, né? Mas isso aqui, eu sinceramente não vejo eles como políticos, como alguém que conseguiria articular tanto assim. São pessoas, são cidadãos que devem ter toda essa liberdade, sim, de comentar o que eles quiserem, tá? Então são várias, são vídeos compartilhados, falam do desfile militar do 7 de setembro, né? Postaram até as figurinhas concordando, né? Aí dá uma ideia aqui completamente errada, né? Que é tipo dar um prêmio, dinheiro por funcionários das empresas. E o cara fala que acha que seria compra de votos. Você vê que é um grupo completamente despretensioso, o pessoal conversando, né? Aí tem muitos comentários de coisas que aconteceram, que a gente comentou aqui, né? De assuntos, de notícias, né? Se você quiser dar uma lida aí 100%, você pode pausar, né? Ainda mais, procuradoria pediu para arquivar, seria uma afronta total ao sistema jurídico. E tem várias coisas. Bolsonaro está muito à frente, comentando, né, sobre a questão das pesquisas. Outro falando sobre pesquisas
suporte para justificar resultados, né, das eleições. Aí tem falando sobre hackers, né, algumas mensagens que são colocadas. Mais uma vez aqui comentando sobre o Lula, né, pessoal comentando sobre o que pode acontecer. De novo sobre o desfile. Aqui falam sobre Daniela Mercury, Caetano Veloso, Carmen Lúcia, Weber citando alguns nomes. Aí o pessoal falando exatamente, isso aqui é uma terapia de grupo, com gente bacana, desopila o fígado, o pessoal brincando. Tem o Nelson Piquet no grupo também, né? O Nelson Piquet também estava nesse grupo, que são pessoas bastante influentes até, né? Mas tudo isso são liberdades que, imagina se a gente tá no nosso WhatsApp, né, falando com pessoas que a gente conhece, um grupo de família, né, tem até algumas imagens que não foi colocada, mas dá para saber mais ou menos o que é, né, e um monte de outras coisas aqui, que são completamente normais em grupo, né. É aquilo, imagina, você tem que ter a sua liberdade. E eu acho que realmente é uma situação perigosa o que está acontecendo, né. Muitos dos empresários acabaram recuando e achando que não vão comentar mais, se pararam, porque imagina, né. É uma situação que você quer ser de direita e apoiar o Bolsonaro, primeiro que você vai ter aí essa coisa de você bolsonarista, quase algo meio que pejorativo, né, dito pela mídia, e você não pode nem mais comentar, né, porque tudo é um ataque à democracia, enquanto o Bolsonaro, como foi dito pelo Janones, né, foi até um belo exemplo dele. O pessoal pega a cabeça do Bolsonaro, joga futebol, tal, faz aí todo tipo de declaração, nada acontece. E aí as pessoas estão num grupo reservado. É que, claro, vamos ser realistas. São pessoas que são quem tem poder aquisitivo, são grandes empresários que, inclusive, dão muito emprego, né? Tem muita gente comemorando nos portais que eu vejo no Instagram, falando, é isso mesmo, tem que prendê-los. O que esses caras fizeram de errado, além de conversar no grupo de WhatsApp, né? Eles fornecem muitos empregos, né? E eu falo para vocês, o problema deles é apoiar o Bolsonaro. Não, ainda mais o Hang. E eu não sou um cara que sou fã do Luciano Hang, tá? Já vi várias vezes eu critiquei ele aqui em algumas posições, algumas coisas que aparentavam que iria acontecer, como a questão da taxação de itens que vêm da China, dentre outras coisas, né? Que o Bolsonaro negou que faria. Mas não importa quem seja. Tá? A liberdade de expressão tem que ser acima de tudo, né? Tem várias coisas que eu não concordo no YouTube de alguns assuntos, mas eu nem fico enchendo o saco, nem vou no canal da pessoa comentar. Eu apenas discordo, paro de assistir, a pessoa fala o que quiser. Se ela quer falar que o planeta Terra tem formato de banana, quer fazer uma teoria sobre isso, fique à vontade, né? Tente aí provar a sua tese. Eu, sinceramente, acho que todos deveriam ter a liberdade, né? Formato da Terra, formato, o que o Estado deve existir, não deve existir, Estado total, Estado nulo, que na verdade é a mesma coisa, né? A ideia de Marx é um Estado total, que nele desapareceria. Tudo isso deveria ser debatido, né? Uma liberdade. Prisão é demais, na minha opinião. Ministro diz que Bolsonaro jantou o Bonner e chama âncoras de arrogantes. Fábio Faria protesta contra a condução da entrevista do presidente JN e Flávio Bolsonaro faz piada sobre o sobrenome do apresentador. Eu falo aqui que eu não comentei muito, né, sobre alguns detalhes, que é muita coisa, mas falaram muito. O pessoal do Jornal Nacional, você vê que as perguntas, na verdade, eram monólogos praticamente. Quase que fica o tempo igual de fala dos entrevistadores do entrevistado. Porque a Renata, então, inclusive, tantas coisas que ela queria falar de acusações que ela fez aí uma listinha, né? E era para perguntar, era mais uma sabatina para ele comentar o que vai fazer, o que ele fez, o que vai fazer, né? E, na verdade, teve que responder acusações. Você imitou pessoa respirando, você falou de jacaré. Enfim, foi citado, inclusive, né, a questão do youtuber que chamou o Bolsonaro e Tchutchuca entra para o MBL. Isso aí é lógico, a gente já foi uma das primeiras coisas que eu falei. A narrativa dele era muito parecida com o pessoal do MBL. A gente sabe todos que é aquele grupo que fingem não estar juntos, às vezes dá uma briguinha ou outra, eles se separam por alguma crítica, alguma coisa que acontece, que é muito grande na mídia, mas todos têm a mesma tipo de modus operandi. Inclusive, todas as críticas que eu fiz, né, em relação a esse youtuber, muita gente sentiu, foram feitos vídeos contra mim aí, que teve até muito mais visitas que o meu canal, muito interessante, obrigado aí pelo carinho e atenção de me dar uma propaganda, me ajuda, as visitas até aumentaram aqui, muito obrigado. As críticas da esquerda, William Bonner e Renata Vasconcelos. Internautas apontam que jornalistas deixaram de fazer perguntas essenciais a Bolsonaro. Olha só, acontece que até a esquerda está criticando o Jornal Nacional, porque poderia falar muito mais e não falaram. Então você vê que dos dois lados, a entrevista é exatamente o que eu falei. Ela foi mais ou menos, ela média.
né? Esteve altos e baixos para os dois lados e os dois lados ficaram meio, né? Uma coisa meio sem graça. Foi um movimento acertado, talvez uma sabatina, assim, digamos, média, né? Razoável, seja o melhor aí nesse momento? Não sei, muitas coisas para acontecer, muitas visitas do Bolsonaro, alguns canais de YouTube, né? Debate, muita coisa para acontecer até as eleições. É como o Alexandre de Moraes disse, ninguém morrerá de tédio aqui no Brasil, com certeza. Polícia prende sócios de empresa de ônibus de São Paulo por ligação com PCC e extorsão. Uma coisa que eu queria comentar bem rápido, quantas coisas contra o PCC estão sendo feitas, né? Tinha aí o resgate, a PF, vamos dizer, impediu, a Polícia Civil agora, são muitas movimentações contra o PCC que eu não tinha visto, faz tempo que eu não vejo. É muito inusitada essa movimentação toda, né? É de se pensar. Mourão critica Moraes e fala em construir maioria para impeachment. Candidato a senador, vice-presidente Hamilton Mourão defendeu que o grande papel do Senado é aprovar o impeachment de ministro do STF. E aí? Vai ter busca apreensão? Não sei, a coluna Mourão afirmou que não se referia especificamente a Moraes, ao defender que é preciso retirar um ministro que está usurpando os poderes. Foi genérico, respondeu o vice-presidente, que já havia criticado Moraes em outras ocasiões, antes do início da campanha eleitoral. Pois é, a notícia mostra que Mourão critica Moraes, mas não foi bem assim, foi genérico. Você pode aí fazer algumas alusões e tal, aí é questão sua, fica a critério seu. Mas até Mourão falando sobre isso, né? Moraes recusa o pedido do ministro da Defesa para levar a equipe à reunião. Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou o pedido do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para levar técnicos à reunião sobre as maquininhas. Não vou falar esse nome para não ter aí pegar, mas olha só, Moraes negando ao ministro da Defesa. Então você vê que a briga é realmente ferrenha. Comentamos muito sobre esses assuntos lá no Rumble, tá? Inflação brasileira pode fechar o ano mais baixa que os Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Variação do índice de preço deve fechar abaixo de 7%, ante estimativas de 8% e 7,5% zona do euro e 13% do Reino Unido. Pois é, e tem gente reclamando, né? Ah, que o Brasil está péssimo, a economia está totalmente ferrada. Já viu os Estados Unidos? Já viu o Reino Unido? Já viu o primeiro mundo? Como assim o terceiro mundo, que deveria ser o pior, está com os números melhores na economia, graças ao Paulo Guedes? Mas mesmo assim as pessoas estão com saudade do PT, né? Tem muita gente em isentosfera também fazendo propaganda aí contra o Bolsonaro, esperando, né, que o PT realmente volte. Que coisa engraçada. Petrobras enfrenta nova guerra agora com o STF, mesmo com últimos cortes nos preços. O ministro André Mendonça determina que a ANP e CADE apresentem ações e apurem a formação de preços da companhia. Mais uma coisa, né? Então tá aí André Mendonça, muita gente reclamou, também está ajudando o presidente Bolsonaro a rever esses preços, mais diminuição. Então vamos dizer assim, um presidente, né? Um governo, uma equipe de ministros lutando contra imposto, diminuindo imposto, zerando imposto, diminuindo gasolina, e números de economia subindo, mesmo com problemas na saúde, mesmo com problemas de conflitos mundiais, e mesmo assim as pessoas acham que o PT seria melhor, né? Sabe o que isso me lembra? Que passar horas em frente à TV aumenta risco de demência, diz estudo. Ainda mais se for na Globo, aí que você sai babando, né? Dugin, o guru de Kremlin, acumula seguidores no Brasil e já esteve no país. Chamado de Olavo de Carvalho russo, apesar de suas várias divergências, Dugin fala português, escuta MPB, foi ao Botecos no Rio e lê Ariano Suassuna. Pois é, Dugin, a gente comentou, isso aqui é só para lembrar que eu fiz um vídeo, né, exclusivo, falei bastante sobre esse caso. Zelensky rejeita cessar-fogo com a Rússia. Não jogaremos estes jogos. Zelensky é contrário a um cessar-fogo neste momento. A Ucrânia não está pronta para isso, segundo o presidente ucraniano. Zelensky afirma que negociações durariam anos e a Rússia continuaria atacando. Em reunião, o chefe da diplomacia americana defendeu a tese de que a Crimeia pertence à Ucrânia. E sim, a Ucrânia tem o papel de resistir, né, aos ataques da Rússia, permanecer esse conflito o máximo possível. Por isso que a OTAN, os outros países dão tantas armas, é para a Ucrânia ficar lá segurando toda a situação, desgastando a Rússia o máximo possível, né? Até que as coisas estejam prontas para o conflito final, né? Muito obrigado, galera, pela presença de vocês. Muito obrigado por todo o carinho. Lembrando que o canal tem um Pix para ajudar, está aí do lado, né? Pouquíssimos Pix estão sendo feitos. Agradeço quem ajuda, tá? Lembrando que tem o link da Amazon que ajuda também. Se você quiser comprar algo para você, qualquer item, ajuda o canal. Temos o Padrim, Patreon e membros para os vídeos exclusivos que eu faço todo domingo ou segunda, depende, uma vez por semana. E também temos aí o botão valeu caso você queira. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por todos os likes e comentários. Tudo isso ajuda muito. O canal está
aos poucos se levantando, apesar de toda a perseguição e Shadowban, mas o importante é que temos um público muito fiel e muito inteligente. Muito obrigado por todo o carinho, a gente se fala em breve, até mais.